A paz, meus irmãos, eu vim aqui compartilhar um pouco do processo que Deus tem feito em minha vida. Realmente tem sido tempos diferentes, tem sido tempos onde Deus tem falado muito ao meu coração e Ele tem me feito criar novas palavras, mas ser usado a escrever novas palavras, gravar esses vídeos, e realmente eu não sei onde eles vão chegar, mas eu sei que isso faz com que Deus trabalhe no meu coração. Eu creio que realmente é um propósito nisso tudo e, bom, se alcançar alguém e alguém estiver ouvindo essa mensagem, que seja abençoado em nome de Jesus. Eu queria falar um pouco dos pecados que não deixaram com que o povo do Egito chegasse à terra de Canaã. Eu queria falar um pouco desses 5 pecados, que é murmuração, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova e, vamos deixar para o final, que o que acontece? Deus tem feito revirado muitas coisas. Agora em julho, dia 22 a 29 de julho, eu fui em uma viagem missionária lá na Amazônia. Lá a gente alcançou alguns povos ribeirinhos, algumas comunidades. A gente foi através do Rio Negro com uma outra equipe, e é uma equipe saindo aqui de Brasília. E nisso, Deus mexe com a gente no campo missionário, faz com que a gente seja um pouco amassado, faz com que a gente mude os nossos parâmetros. Uma oração que eu fazia, e foi o meu testemunho de viagem, que eu fiz durante todo o pré-viagem, foi com que Deus mudasse meus parâmetros de cristianismo. E Deus tem feito isso, sabe? Deus tem mudado a minha realidade quanto cristão. Porque às vezes a gente fica nessa das 4 paredes, a gente fica naquele lugar de zona de conforto, mas Deus quer nos levar além. E Deus tem ministrado um tempo de preparo no meu coração. Quando você está no campo, quando você vai para o campo, há uma paixão tão grande, sabe? Você volta com o coração cheio, tanto que o pós-viagem sempre é animador. Mas aí Deus mostra certas coisas, mostra certos direcionamentos, e para mim não foi diferente. Só que em semelhança ao processo que o povo viveu no Egito, eu tenho vivido, sabe? Por exemplo, Paulo, ele passou 9 anos até virar o Paulo que a gente conhece, sabe? O Paulo, um grande missionário, um grande apóstolo, sabe? Um grande homem de Deus. Demorou 9 anos de oração, de busca ao Senhor, de devoção, até ele encontrar o chamado dele e ir, entendeu? Ser enviado. Assim como Davi, demorou 12 anos para poder realmente assumir, entendeu? E virar e cumprir a promessa que o Senhor tinha feito a ele. E é isso que eu estou vivendo hoje. Os 5 pecados que fizeram com que o povo não entrasse na terra de Canaã é presente, sabe? Infelizmente, eu acho que principalmente o pôr o Senhor à prova. Eu acho que está lá em Deuteronômio 3. E isso fadiga, isso faz com que a gente fique mal, sabe? Eu não tenho me sentido ansioso. Eu sempre fui um homem muito ansioso, mas eu não tenho me sentido ansioso. Eu tenho descansado muitas das vezes. Com a sua totalidade do pós-viagem, né? Mas o pôr o Senhor à prova está em relação a e se? O nosso mas, Senhor, como? E se der errado, Senhor? E eu acho que esse momento de preparação é um momento de muita renúncia. Muita renúncia. É porque agora é mais tranquilo, mas eu chorei muito. Porque no pós-viagem Deus acabou me tirando de um ministério onde eu estava, que fez com que eu entrasse realmente na igreja, no meu processo de conversão, sabe? Mas Deus acabou me tirando, porque eu preciso de um momento de receber. Eu tô neste momento, sabe? Não deixei de servir, até porque servir é algo bíblico, meu irmão. Mas ainda é algo que me impactou muito. Eu chorei muito, eu choro na frente de todo mundo que eu falo, sabe? E acabou que Deus me deu uma resposta ontem, quinta-feira, dia 1/9, 1º de setembro. Mas era uma resposta que Deus já tinha me falado antes da missão, entendeu? Já era algo que Deus tinha me falado antes. Assim como também do meu ministério, Deus tinha falado antes. Eu acho que esse momento está sendo
especial nesse sentido de olhar e poder ver quanto Deus tem cuidado de mim, mas quanto eu sou incrédulo. Os 5 pecados fazem com que a gente realmente se distorça e mude a direção. Deus tem me levado num caminho, tem nos levado em um caminho, mas muitas das vezes a gente acaba se desviando. E isso faz com que a gente não alcance a terra prometida. A terra de Canaã significa... poderíamos representar como uma bênção do Senhor, entendeu? A terra de Canaã é uma bênção. Só que o que a gente tem feito neste momento de preparo? A gente realmente tem sido devoto ao Senhor, a gente realmente tem sido assíduo na leitura da palavra, na oração, ou a gente tem simplesmente esperado ou fingido que nada está acontecendo, sabe? Eu tenho me preparado para que Deus me leve, sabe? Tipo, me leve, porque realmente hoje minha oração é para que eu vá mais fundo. Só que às vezes eu não consigo enxergar um norte. É como se tem uma bênção para chegar, mas eu ainda não consigo ver. Mas eu sei que tá chegando. Eu sei que Deus tá me levando a esse lugar. Entendeu? E sobre a gente não conseguir ver, não conseguir enxergar tudo isso, faz com que a gente fique um pouco incrédulo, um pouco chateado, triste, e não acredite na bênção do Senhor, ou tente fazer pelas próprias mãos. Mas isso serve para mim e para você, com que a gente realmente venha descansar no Senhor durante esse tempo de deserto, esse tempo de provação, porque é um tempo que o Senhor quer nos levar mais fundo, quer nos aperfeiçoar. Tem um livro que se chama Maturidade, do Luciano Subirá. Será que conhece? Um grande homem de Deus. E nesse livro ele conta uns testemunhos exatamente sobre isso, sobre o tempo de Deus. Ele tinha 18 anos aproximadamente, ele acabou sofrendo um acidente de carro, e durante todo o tempo de hospital, de pós-operatório, né, ele ficou se questionando ao Senhor, porque ele tinha um ministério já grande, um ministério que estava crescendo rapidamente, mas ele ficou nessa dúvida, ficou nessa angústia, ficou mal com o Senhor. Ele ficou... Deus, ele até fala, Deus, eu tenho 2 hipóteses. Ou fui eu que dei legalidade a isso, fui eu que pequei e o Senhor teve autonomia e fez com que acontecesse esse acidente, ou foi no Senhor. E ele, com a consciência limpa, ele falou, Senhor, não fui eu. Eu sei que eu fui fiel à tua palavra. Então foi o Senhor. E ele esperou essa resposta durante muito tempo. E depois desse final, depois desse momento que Deus realmente quis revelar a ele o que ele é a vontade do Senhor para a vida dele, ele pôde ter essa revelação de que ele precisava de um momento de maturidade, de realmente entendimento, um momento que ele precisasse descansar em Deus, sem murmurar, sem pôr o Senhor à prova, sem imoralidade, sem falta de fé, enfim, sem esses pecados que tiraram o povo da bênção. Precisava de um momento de aprendizado, mas acabou que ele entendeu depois de muito sofrimento, depois de sofrer um acidente. Satanás tentou tirar a vida dele, entendeu? Mas graças a Deus o Senhor o livrou. E eu acho que eu tenho vivido isso, eu penso ter vivido isso, e muitos aqui têm vivido isso. Sinceramente, meu irmão, eu tenho a fé e eu tenho convicção que eu estou nesse momento de preparo. E eu estou esperando, eu estou chegando. Deus tem me levado. Eu ainda não consigo ver, mas eu sei que Deus tem me levado. E eu oro para que Deus realmente possa me abençoar e me guiar para esse processo, que eu realmente possa entender a graça do Senhor durante todo esse momento. E eu realmente possa me derramar e me deleitar nesse estágio pré-vida ministerial, pré-chamado. Tem um grande homem de Deus que fala mais ou menos assim: eu não quero saber meu chamado, eu quero ser melhor amigo de Jesus. E dia após dia ir formando meu chamado. E uau, muito top, muito top. E realmente é isso que eu tenho tentado viver. Tentado viver em paz, tentado viver calmo e feliz durante todo esse processo, para que logo eu chegue nisso. E eu creio que o meu momento e o seu momento irá chegar. Mas a gente precisa deixar esses 5 pecados que nos tiram da bênção e viver esse processo da melhor forma possível, orando, jejuando e lendo a palavra do Senhor, tendo comunhão com o Senhor.
Não simplesmente deixando acontecer. Não, a gente precisa ir, a gente precisa ir mais fundo. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Pai, em concordância com a Tua Palavra, nós te pedimos, nós te suplicamos uma direção especial, que a Tua paz e o Teu entendimento possa entrar no meu coração e do meu irmão, da minha irmã que está assistindo aqui e está passando por um momento igual, e que juntos possamos compartilhar desta bênção que é a vida no Senhor. Senhor Pai, eu te peço, guia-nos para mais fundo, que possamos lançar nossas redes mais fundo e viver cada vez mais intenso contigo. É isso que nós oramos e te suplicamos, para que o Senhor derrame graça sobre nossas vidas e possamos passar por este momento com fé e convicção que o Senhor nos mostrará, que o Senhor nos levará e que o Senhor nos fará sobre nossas vidas, independente do tempo que for, mas que o Senhor fará. Nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Valeu, meu irmão, fica com Deus.